Autores, vou dar exemplos. O apóstolo Paulo, estamos no estado de São Paulo. Paulo escreveu cerca de 75% do Novo Testamento. Você tem Lucas, que era médico e advogado. Você tem também Mateus, que era cobrador de impostos, isso para falar do Novo Testamento. Você tem Tiago, que era um irmão de Jesus de Nazaré, por parte de pai. Você tem também no Antigo Testamento o grande Salomão, sábio Salomão. Você tem Moisés, o legislador, Davi, o compositor e outros mais que eu possa mencionar. Isso para falar dos autores. Para falar de edição, quando a gente fala de edição e alteração, nós temos que mudar um pouquinho a distinção entre as duas palavras. O que é uma edição? Bom, eu tenho vários livros publicados e às vezes você surge uma nova edição. E na nova edição, você talvez muda um pouquinho a diagramação, o título, acrescenta um detalhe que não estava anteriormente. Isso é uma edição e ela é feita enquanto o autor ainda está vivo. Quando o autor é novo, que tipo de edição pode ser feita que é considerada ética, que não é uma afronta ao que o autor escreveu? Por exemplo, se eu estou fazendo uma edição moderna de Machado de Assis, eu tenho que atualizar Machado de Assis, que quando Machado de Assis fala vamos almoçar, na verdade ele está falando do café da manhã. Porque na época de Machado de Assis, a nomenclatura era completamente diferente. Você tinha a primeira refeição do dia, você tinha o almoço, depois você tinha outra refeição no meio da tarde, você tinha o jantar, por exemplo, na época de Machado de Assis, o jantar era 3 horas da tarde, depois que vinha a ceia. Então tinha uma série de diferenças. Então alguém, para atualizar, vai falar o seguinte: vamos tomar o café da manhã. Ao invés de falar vamos cear, vai falar vamos jantar. Ele vai alterar o Machado de Assis, é uma edição, uma alteração, mas não para adulterar o que Machado de Assis falou, não para retirar o brilho, apenas para tornar mais atualizado o texto dele, mais compreensível. Isso é um tipo de edição. Agora, existe um outro tipo de edição, que é aquela edição antiética. É quando você altera um documento, um camarada que falsifica uma assinatura, coloca um parágrafo que você não colocou, um plágio. Então, esse segundo tipo de edição a Bíblia não teve. Então, as edições que a Bíblia teve, por exemplo, quando Daniel escreveu o livro dele, ele escreveu várias peças soltas em diferentes épocas da sua vida. Alguém depois colecionou, compilou tudo isso num livro único. Há também a atualização do texto. Por exemplo, quando Moisés escreveu Gênesis, ele fala que Abraão perseguiu os sobrinhos de Ló até a cidade de Dan. Mas não existia Dan na época. Dan não tinha nem sido criado. Como é que foi até Dan? É uma atualização do texto, similar àquela que um historiador usa quando ele fala que em 1500 Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, mas não havia Brasil. Ele descobriu um país que depois se chama Brasil.